Aí vem a pandemia, vem o confinamento, Aham. né? Milhões de pessoas em casa. É. O podcast cresceu na sua importância, as pessoas descobriram o podcast como uma ferramenta muito interessante para elas se informarem, para elas se divertirem, para elas passarem o tempo, né? Mas também com isso veio muito podcast, né? Surgiu podcast que não acaba mais. Mas, cara, sabe que isso foi um movimento calculado, na verdade. Que quando o Flow virou, lá em 2020, e foi no meio de 2020 que o Flow pagou meu primeiro salário, a gente começou, o troço começou a funcionar financeiramente. Quanto tempo demorou para você ganhar? 2 anos e pouco. Eu tô há 2 meses. Ah, demora um pouco ainda, falta hein, cara? 2 anos e pouco. Falta 2 anos para eu receber o salário. Ainda. Não, eu acho que hoje, como o mercado está desenvolvido, e esse era o objetivo, no fim das contas, porque se a gente, lá no começo, se a gente mantém só o Flow, a gente tinha a chance de ser o dono ou do bolo inteiro ou de quase o bolo inteiro, só que era um bolo muito pequeno. E a visão que a gente teve foi de desenvolver esse mercado para que esse bolo fosse maior, né? Então a gente começou a acelerar e a criar vários outros programas. Então vamos lá, nessa época tinha o programa já tinha surgido o programa Eu Fico Louco, cara. Como é que é o nome dele mesmo aí, família? Vocês sabem lá? O Christian Figueiredo. Ele fez ele começou um programa dele lá, parecido com o nosso. E a gente começou um movimento para criar outros programas. E aí nessa leva aí surgiu Inteligência Limitada, surgiu A Deriva, surgiu o Podpah, surge que começou e acabou, que foi o Master Podcast, que era o Zé Graça e o Vinheteiro. Aí eles receberam um cara lá que falou umas paradas de vacina no YouTube, deu um strike, matou o canal dos caras, eles acabaram largando. E então a gente começou mesmo a acelerar esse mercado para que as marcas vissem. Por exemplo, teve uma época que o iFood patrocinava vários programas desse tipo, né? Cara, o primeiro Media Kit quem fez foi o Serginho, meu irmão, cara. Junto com um artista lá, com o Pet, se eu não me engano. Fizeram um Media Kit, entregamos lá pros caras. Tem uma oportunidade aqui. Botaram a grana na gente, viram que deu certo, pegaram os outros, começaram a botar a grana nos outros. Então, a gente fez um trabalho de expandir mesmo. É claro que o mercado acabou indo para uns lados assim que eu não previa. Foi para uns lados assim que eu sabia que ia acontecer e eu sabia também que ia ser meio escroto, mas a verdade é que um mercado desenvolvido é bom para todo mundo, né? Então hoje tem várias oportunidades aí para a galera fazer o seu próprio programa, mas na minha opinião precisa ter hoje os programas precisam ser um pouco mais focados. Então, por exemplo, se você quer fazer você é bom de basquete e quer fazer um programa como esse, foca no basquete, fala de basquete, fala do que eu acho que o caminho para os programas desse tipo hoje em dia vão para nichar o máximo possível. Não necessariamente por assunto, pode ser por região também. Eu conheci uns caras que eles são relevantes pra caramba no estado deles, eu não vou lembrar exatamente qual mas sei lá, eu acho que é Mato Grosso. Os caras são relevantes ali naquela região. Pô, conheci esses dias também os caras do Santo Flow Podcast, que fizeram o programa deles, nomearam o programa deles e fizeram também inspirados no Flow. Só que eles lidam com um público católico, só fala de Santo Flow religião Podcast. E tal. Santo Flow Podcast. Aí os caras são o maior canal desse tipo do mundo. Mó doideira, cara. Aí acontece aqui os eventos dos católicos, aí os caras vêm cobrir e tal, tá? Então o mercado, ele se desenvolveu, mas ainda tem bastante espaço, sabe? Eu quero conversar com você sobre essa questão do espaço, sobre a disputa pelo espaço, mas você falou 2 coisas aí. Você falou, o mercado se desenvolveu sobre alguns aspectos do jeito que eu não queria. E teve uma outra coisa que demonstrou uma certa preocupação. O que de ruim aconteceu no desenvolvimento do mercado? Cara,
Imagina que tem, na minha opinião, tá? Eu não gosto de ver isso acontecendo. Que é um dos pedaços desse tipo de atividade são os cortes, né? E engraçado que esse nome cortes, ele foi inventado. Eu tava com os pés, tava sem camisa, com os pés em cima da mesa. O Monarca tava do outro lado assim, o Jean tava assim. A gente tava discutindo qual seria o nome do nosso canal que ia soltar os nossos highlights. Que o nome original lá nos Estados Unidos e tal era Highlights. Aí a gente ficou nessa, pô, qual vai ser o nome? Pô, a gente tem que soltar. Aí o Jean, pô, cara, estamos chamando de corte mesmo, bota em português, pô, corte do Flow. Corte do Flow. Agora tem corte de tudo, né? Chama-se de cortes hoje. E é interessante que saiu daquela sala lá, 3 bunda mole. Bom, muita coisa na internet brasileira saiu desses 3 bunda mole, né? Modéstia à parte. Mas então, esses cortes, cara, existem algumas pessoas que fazem de um jeito que é ruim pro ecossistema. Por exemplo, eu já ouvi de algumas pessoas que, putz, cara, não sei se eu quero ir aí no Flow, não, porque eu vou falar uma parada, os caras vão pegar, fazer um corte aí. Destacar aquilo. E nem destacar aquilo, é contar fazer uma mentira. Por exemplo, eu vi um programa, um corte, que o Whindersson foi no programa do Rafinha Bastos. Aí na thumbnail eu não lembro exatamente o que era, mas o título estava escrito que o Whindersson Nunes fala sobre a Luísa Sonza. E eu queria ver qual que é o ponto de vista dele sobre o assunto, né, do término dele com a Luísa Sonza. Aí tu abre o vídeo e em nenhum momento ele fala sobre isso, sabe? Ou seja, uma forçação de barra. Mentira total. Mentira total. Invenção pura. Existe também os programas que eles existem para tirar do convidado polêmica. Então aí o que acontece? O cara, putz, eu fui num podcast. Nesse podcast o cara tentou me sacanear do início ao fim. Tentou me pôr numa saia justa do início ao fim. Não quero mais ir em podcast. Então já vi isso acontecendo também. E o que dava pra prever e que eu não gosto muito é um troço assim meio... Putz, cara, é que assim, eu não é julgando, não é dizendo que tá errado, mas é que, pô, existem alguns programas que a polêmica é a parte mais importante daquele programa. O sensacionalismo é a parte mais importante daquele programa. E, pô, no meu jeito de fazer a coisa, e esse é o meu jeito, cada um faz do jeito que quer, o meu jeito de fazer a coisa, o mais importante disso que a gente está fazendo aqui, não sou eu e nem é você. É a conversa, é o que a gente está produzindo aqui. Porque o que eu gostaria, o meu objetivo é, quem está assistindo a gente, ele pega aquilo ali e forma a sua própria opinião, ou ele, sabe, ele pega e pensa sobre aquilo que a gente está falando e tal, e muda de opinião, ou reforça as próprias opiniões e tal. Não um troço que é só para ganhar dinheiro nos cliques, entendeu? Mas esse é o meu jeito de fazer. Essa